das características, mas na hora que você faz uma análise de uma pessoa, tem todo um processo que essa pessoa vai ter que estar enviando para mim, no caso, quando eu faço análise online, vai ter que enviar não só as fotos, como outras imagens, várias informações, que é um quebra-cabeça que vai ser aí montado e vai determinar a cartela de cores da pessoa direcionada, porque vai juntar esse estilo de vida dela, essa característica física, o desejo de imagem, como que ela vai combinar essas cores, tudo isso tem que casar com essa pessoa, tem que ter todo um quebra-cabeça mesmo. Então aqui essa análise é só para vocês terem uma ideia, de vocês que estão tentando aí descobrir as suas cores, de repente você tem alguma característica, alguma análise que eu fiz, então você pode aí ficar tentando experimentar cores que você já tenha em casa, ou mesmo quando for em algum local, tentar um acessório, ou mesmo um lenço, que é bem mais em conta do que ficar comprando várias cores, né, de roupas, por exemplo, mas já começar e fazer essa leitura consigo. Então a pessoa também, ela vai se identificar, ela vai acabar fazendo essa leitura com ela mesma. Então, voltando aqui para a análise da Audrey, a gente viu então os pigmentos naturais dela e viu que a temperatura é algo que não é a primeira característica dela. A gente percebe então, a gente olhando aqui, a gente percebe então o que a gente consegue fazer quando a gente faz aquele teste mais geral. É um teste geral, porque depois, lembrando que você tem que fazer algo bem mais direcionado, é o DNA, é a leitura de cada pessoa. Mas nesse teste geral a gente já consegue ter umas ideias para onde está indo, para onde vai dar continuidade dessa leitura, para que determine a cartela de cores dessa pessoa. Então, a gente consegue ver aqui que no caso da Audrey, ela acaba tendo aí, quando a gente faz a comparação, que quando a gente olha botando cores quentes próximo do rosto dela, o que acontece? Ela fica mais amarelada, fica sem graça, é como se algo tivesse desfocado. Aqui a gente está vendo como que reage ela com temperatura quente, por exemplo. É só a reação ao colocar próximo do rosto dela. Então a gente vê que aí não fica muito bom, que tem alguma coisa, parece que ela não fica em primeiro plano também, acaba ofuscando ela. Apesar dela ter esses pigmentos clarinhos, apesar dela ter essa característica aí de ter pigmentos em tons mais quentes, a reação dela para esses pigmentos quentes não é muito boa. Então já acontece diferente quando a gente coloca próximo do rosto dela, reações de pigmentos mais frios. Veja como os olhos dela aparecem, o cabelo, o contorno do rosto também fica muito mais presente aqui na Audrey. A gente consegue ver bem esse desenho do rosto. Já quando a gente vai para outra dimensão, então a gente vai ver, no caso, uma outra dimensão que a gente tem que ver, que é o quanto de claro ou escuro, qual que é o valor que ela estaria aí representada. No caso, quando é muito clarinho, algo muito pastel, muito claro, apesar dela ter a pele clara, acaba deixando ela aí ela fica muito pálida, muito sem cor, o brilho dos olhos também desaparece, ela fica com essas áreas zona T, essas áreas aqui dela ficam muito claras também, não fica bem para Audrey aqui. No caso, quando a gente já coloca tons mais escuros com profundidade, já vê que aí já traz vida para ela, os olhos dela brilham, o contorno do rosto a gente consegue perceber. E a outra dimensão que a gente acaba então aí fazendo a terceira dimensão, que é quanto de saturado, quanto de brilho essa pessoa tem. No caso dela, quando é muito pastel não, mas muito desaturado essa cor, muito opaco, também drena ela, aí realmente ela fica um fantasma, os olhos dela apagam, ela desaparece, então ela precisa de uma certa saturação. Então, recapitulando aqui, quais são as principais características da Audrey que a gente conseguiu ver nessa análise? A gente conseguiu ver que ela tem uma grande importância e que para ela faz sentido são os pigmentos mais frios. Uma cartela com pigmentos mais frios vai ficar bem melhor para ela, vai acabar harmonizando com as características físicas dela. O outro ponto
em relação à profundidade, ela precisa de certas cores mais escuras do que claras. Mas antes da profundidade, a gente tem também a profundidade tem que ser escura. Então, e tem também a parte da saturação, precisa ter cores aí, a cartela dela precisa ter uma cartela que tem uma determinada saturação. Então, a Audrey, ela tem que ter essa cartela aí, que tem que ter essas cores, que acabam trazendo essas características. Mas a forma como ela usa, a forma como ela vai utilizar essa combinação, vai também ser muito de acordo com o estilo de vida dela e com a personalidade.